Na efeitologia, na mesma página, os efeitos da sepsia dos rastros pensênicos negativos da consim durante a TENEPS. Quais são suas vivências quanto a esses efeitos? Então, eu considero isso aí uma das coisas mais sérias do ponto de vista da TENEPS, porque a pessoa que vai melhorando, que vai intensificando e se qualificando na TENEPS, um dos pontos chaves é exatamente essa asepsia dos rastros pensênicos negativos. Então, é aquela ideia. A TENEPS parte do princípio que o ideal seria você não pensar mal de ninguém. Então, a pessoa não vai conseguir fazer isso de uma hora para outra. Então, ao longo do tempo, todo investimento de cada um de nós, nesse sentido de melhorar a pensenidade, o próprio incentivo da técnica em si, acaba levando, então, essa asepsia desses rastros pensênicos negativos. Então, no meu caso, assim, de experiência pessoal, então eu vou trazer aqueles exemplos que às vezes você ali entra em conflito com alguma pessoa e ali no momento que você está realizando a técnica da TENEPS, então às vezes você fica com vergonha daquela condição, né? Então por que você não teve ali uma compreensão maior daquele outro? Por que você não se colocou numa condição de maior assistência? Por que não conseguiu fazer concessão? Então a TENEPS em si, ela ajuda você a fazer essa reflexão. Então, com o passar do tempo, cada vez mais a gente vai promovendo essa asepsia dos rastros pensênicos, então, negativos. Na página 18, Codicologia, você fala sobre a necessidade de coerência entre o Código Pessoal de Cosmoética e a conduta diária do tenepsista. Uhum. Sim, explica. Vou explicar. Então, aqui é o seguinte... O que acontece? Então, a TENEPS é uma prática que você faz ali de doação de energias e você está sozinho, a princípio. Você vai trabalhar ali com o amparador, mas você não tem nenhuma consinha ali, testemunha desse trabalho. É você e o amparador. E a rigor, é para quê a técnica? Para você exteriorizar ali as energias durante 50 minutos e promover ali a assistência para consins e consciex. Então, a gente vai partir aí desse princípio. Agora... Sim. Para que a pessoa ela tenha uma boa qualidade nessas exteriorizações, não adianta ela ter pensenes positivos somente ali naqueles 50 minutos. Uhum. Então, ela precisa expandir isso para além de 50 minutos. Então, o que eu vejo que é interessante na técnica? A gente começa, se a gente às vezes tem muita pensenidade patológica, a gente começa durante 50 minutos pensar positivo. Pensar em fazer assistência. Com o tempo, a gente vai expandindo isso para mais de 50 minutos. Aí, às vezes, você já consegue ficar 3 horas. Às vezes, 4 horas. Às vezes, você fica já um dia todo que você penseniza a favor das pessoas. Você, às vezes, trabalha com tares, mas você penseniza para o melhor da pessoa. Então, você vai expandindo o seu tempo de atuação. Então, isso é tentar... cadê o código? Isso é tentar estabelecer essa coerência desse código pessoal com essas condutas diárias do tenepsista. Então, é levar para o dia a dia aquilo que muitas vezes a gente pratica ali somente durante aqueles 50 minutos. Sim. Então, é expandir. E eu estou fazendo o curso de Código Pessoal de Cosmoética e a gente nota assim, a complexidade desse código, né? Então, as pessoas se tornam tenepsistas, mas nem sempre estão aptas dentro do Código Pessoal de Cosmoética. Né? Não sabe direito como que funciona. Que as variáveis desse código é muito grande e muito profundas. Né? Então, às vezes, a pessoa pode estar não usando esse Código Pessoal de Cosmoética na vida dela, né? E ter influência dentro da TENEPS. Não sei se pode vir a ser esse caso de que minha TENEPS é muito fraca, minha TENEPS não vejo nada, né? Não acontece nada. Poderia estar envolvido nessa questão da pessoa não ter realmente conhecimento do Código Pessoal de Cosmoética. Pode, esse também pode ser um fator, mas também podem ser outros. Às vezes a pessoa está desenvolvendo ainda parapsiquicamente. Sim. A partir da TENEPS. Então, se ela ainda está em desenvolvimento, é natural que às vezes ela não veja muito, que ela não tenha muitas percepções. Então, ela está ainda caminhando nesse desenvolvimento. Agora, se a pessoa ela para e vai contabilizar o tempo que já tem de TENEPS, e aí, assim, o que ela já está percebendo disso, ela vê que não caminhou muito,
Então, às vezes é bom fazer uma reflexão maior e ver o que é possível mudar, e aí envolve o código e uma série de outros aspectos da vida, no sentido de tentar qualificar mesmo a TENEPS. Tem essa questão aqui na efeitologia, o penúltimo efeito, você fala os efeitos da asepsia dos rastros pensênicos negativos da consciência durante a TENEPS. Quer dizer, vai tendo uma melhora durante a TENEPS, essa condição, né? A parte negativa pensênica dele vai fazendo uma reciclagem. De maneira geral, a técnica em si, ela requer que a gente vá diminuindo esses pensenes negativos contra as outras pessoas. Então, sim, quanto mais a gente pensar a favor do outro, né, pensar em fazer assistência, pensar em ajudar, mais a gente vai se qualificando no ponto de vista de promover essas asepsias pensênicas. Sim. Então, isso não é de uma hora para outra. Então, até para ajudar, se a gente pegar ali no crescendo, a gente tem o crescendo da TENEPS jejuna a TENEPS 24 horas. Então, a pessoa ela não passa de uma TENEPS jejuna para uma TENEPS 24 horas de uma hora para outra. Então, existe uma construção, aí envolve o que eu penso, tá? Então, envolve o código pessoal de cosmoética, envolve e às vezes nesse código está lá esse item que é: eu não vou pensar mal das outras pessoas. E a pessoa ela vai fazendo um exercício de lembrar disso. Não, olha, eu estou pensando mal aqui agora. Olha, o meu código está escrito que eu não posso pensar mal. Aí tá, ela, opa, se apruma, para de pensionizar mal da pessoa. Aí passou ali 10 minutos, ela escorregou de novo. Aí ela lembra: não, mas eu coloquei no meu código que eu não posso pensionizar mal da pessoa. Aí se apruma de novo, vamos lá, pensar positivo daquela pessoa. Então, estamos todos em evolução, todo mundo erra. Então, você está vendo? É um exercício. E se a gente não pensar desse modo, não caminhar desse jeito, é difícil a gente chegar em um dia nessa TENEPS 24 horas. Né? Então, nessa formação desse código, você acha que a influência da qualificação energética do amparador de TENEPS, que está exteriorizando energia para você, né? E você passando essa energia também, aumentando com a sua energia para as pessoas da assistência. Mas a qualificação da energia do amparador ajudaria, no caso do Código Pessoal de Cosmética, acordaria mais o tenepsista para essas questões? Pode acordar, como pode não acordar. Então, assim, vai depender do caso. Então, por exemplo, vamos pensar assim, ó, às vezes o amparador vai trazer uma consciência para ser assistida, e aquela consciência tem um nível de parentesco com você. Sim. Se você perceber aquilo, você vai ficar às vezes eufórico, ou você vai ficar ali às vezes entristecido com aquela situação, e você vai cessar aquela exteriorização, aquilo vai te dar um choque. Sim. Então veja, para que o amparador ele vai aumentar a sua lucidez naquele momento, se pode comprometer aquela assistência? Não, ele vai trabalhar com você ali com a lucidez menor. Então aí você veja, tem um outro lado que é da maturidade emocional nossa, que isso pode acontecer. Então você desenvolve parapsiquicamente, você desenvolve energeticamente, você desenvolve cognitivamente e emocionalmente. Então o nível de suportabilidade do tenepsista que vai comandando o que ele vai poder fazer ali ou não. Pois é, então aí a gente tem que considerar inúmeras situações. Inúmeras situações, né? Tá bom, ok, obrigado. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira. Uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho.
Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8.000 páginas. Em 19 de setembro de 2008, a holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiac, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do 12h30 às 2h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções, o Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.